Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste 27º domingo do tempo comum coloca diante de nós a realidade do caráter indissolúvel do matrimônio. Este é o ponto central que nosso Senhor apresenta a nós e nos convida a meditarmos nesta santa liturgia. O Evangelho, ele começa com essa situação daquele grupo ali de fariseus vindo colocar uma questão a Jesus para pô-lo à prova, Isso várias vezes durante o Evangelho acontece. Eles tentam fazer armadilhas para pegar Jesus, e quando eles querem colocar Jesus à prova, eles sempre trazem perguntas, questões que são espinhosas, difíceis de serem respondidas. No caso de hoje, acerca da certidão de divórcio. Eles perguntam a Jesus, então, se é correto, se está certo ao homem, ao marido, em alguma ocasião, dar à sua esposa a certidão de divórcio. E Jesus, então, pergunta a eles: olha, o que Moisés lhes disse? Eles respondem: olha, Moisés permitiu escrever, de fato, uma certidão de divórcio. Bom, primeiro ponto nós paramos aqui, para nós compreendermos de onde vem o questionamento feito a Jesus, e de onde vem essa ideia que eles trazem de que é possível haver um divórcio na união entre um homem e uma mulher. E nós voltamos lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, onde está essa prescrição dada por Moisés. O que acontece? Dentro da vida religiosa de Israel, existiam as chamadas escolas rabínicas, que eram aqueles grandes rabinos que ensinavam, interpretavam a lei e os profetas para dar instrução ao povo. E acontecia que dentro dessas escolas rabínicas haviam algumas tendências de interpretação, Então, por exemplo, duas escolas, a de Shammai e a de Heliel, eram duas escolas que divergiam acerca deste ponto. A de Shammai era mais rigorista e dizia: olha, em nenhum ou em quase nenhuma situação é permitido a realidade da separação e do divórcio. Depois, a de Heliel, já numa expressão nossa, meio que chutava a bola na barraca. Em qualquer situação, se o homem lá passa a gostar de uma outra mulher e decide dispensar a sua, ele pode fazer e pode separar. Então chegava praticamente a este extremo. Então, quando Moisés ele institui essa questão da certidão de divórcio ou a certidão de repúdio, como aparece em alguns outros casos, ela acontece por dois motivos. Primeiro, não é uma aprovação, e aqui entra uma questão de tradução do texto original hebraico, porque eles se colocam como se Moisés tivesse permitido a certidão, mas se olhar diretamente no hebraico e traduzir o mais próximo possível, se há a separação, que se dê a certidão de divórcio. Então, Moisés ele trabalha com aquilo que ele tem. Olha, a lei de Deus, ela deixa bem claro que o casamento entre o homem e a mulher, ele é indissolúvel, ele é para toda a vida, não se pode, portanto, haver a separação. Mas se esta separação acontece, que se dê a certidão de divórcio. E aí entra o segundo ponto: por que Moisés então coloca aqui se dê a certidão de divórcio? Porque em alguns casos, por exemplo, quando o homem dispensava a sua esposa e não havia nada documentado, nada oficial, ele seguia a vida dele, geralmente se unia a uma outra mulher
e a sua ex, a primeira esposa, voltava para a casa dos pais. E se ela, em algum momento, decidisse ou encontrasse alguém, um outro homem, com quem recomeçar essa parte, e o marido anterior ficasse lá revoltadinho com a situação, porque acontecia isso, né? Então, aquele apego que alguns têm, que a gente vê hoje, não é uma coisa nova, e ele denunciasse a mulher, a denúncia por adultério era aceita, porque, afinal de contas, não havia nada oficial sobre a separação, e se a mulher é acusada de adultério, a pena era a morte por apedrejamento. Então, Moisés diz, olha, então, que se dê uma certidão de divórcio para comprovar que não há mais vínculo e que não estará cometendo algo contra o seu casamento primeiro. Então, esta é a ideia que está por trás desta, não é uma permissão, Moisés, ele encontra um meio de regularizar aquilo que eles estão vivendo contra a vontade de Deus. Então, só para a gente entender de onde é que veio essa certidão de divórcio aí, que eles tantas vezes citam. E a gente vai compreender que isso não era da vontade de Deus quando a gente segue lendo o Evangelho. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui na versão de Marcos, ele começa falando: no entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Na versão de Mateus fica mais claro, porque Mateus fala: no entanto, desde o princípio não era assim. Não era como vocês fazem. Então, Mateus deixa mais claro ainda que, desde o princípio, ou seja, Deus não os criou para isso. Deus criou a realidade do matrimônio para ser indissolúvel, para não ter um fim, para não haver a separação. Mas já que vocês são de coração duro, já que vocês são rebeldes, já que vocês não obedecem à lei de Deus, então há essa circunstância que é para remediar, não é para solucionar, é remediar e não ter consequências piores. É para isso que vem essa certidão de divórcio. Mas o que deve ficar claro aqui para nós é que dentro daquilo que Deus institui, e aí nós recordamos, Jesus, ele mostra que a certidão de divórcio é por causa da dureza do coração deles, mas agora ele coloca a parte dele. Se eles, os fariseus, seguiam o rabino A, o rabino B, o rabino C, agora Jesus vai dizer: bom, agora eu vou colocar para vocês aquilo que é a lei de Deus. E a lei de Deus é essa: desde o princípio foi criado para isso, o homem para se unir com a sua mulher, e essa união ser indissolúvel. Bom, recordemos que, primeiro, Jesus, ele é a própria lei, e ele mesmo disse no Evangelho: eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno cumprimento à lei. Então, fechamos esse primeiro ponto da nossa reflexão, compreendendo o que Jesus nos mostra sobre a realidade da união matrimonial. Ela é, em absoluto, indissolúvel. Ponto. Final. Não há brecha, não há discussão. Eu sei que muitas vezes ferve essa discussão sobre a possibilidade disso, sobre a possibilidade daquilo, e aqui entra um segundo elemento. Por ter sido colocado no instante da criação, existem dois tipos de lei. Existe a chamada lei natural e existe a lei positiva. A lei natural é aquela que acompanha a natureza, é aquela que foi inscrita na natureza. Por exemplo, a questão da vida é uma lei natural. Por isso, é uma lei natural que aquele que tira a vida de outro esteja cometendo algo contra a própria lei de Deus e contra, normalmente, a lei humana. É um crime. É uma lei natural, o direito à vida. Do mesmo modo, a realidade do matrimônio, que Deus criou o homem e a mulher nesta condição, é uma lei natural.
É diferente de uma lei positiva, que é a lei feita pelos homens para organizar a disciplina. Por exemplo, a lei de trânsito é uma lei positiva. A maioria das leis trabalhistas, muitas da área criminal, são leis positivas. Então essas são organizadas pelos homens. Por que eu estou falando isso? Para que nós compreendamos que no sentido da lei natural, a igreja ela tem uma única autoridade, a de guardar essa lei. Ela não tem autoridade para modificar essa lei. Diferente das leis positivas. As leis que a igreja coloca, por exemplo, que são as disciplinares. A questão, por exemplo, do celibato sacerdotal é uma lei positiva, é uma regra positiva. E se a igreja quiser mudar, ela muda. A lei do calendário litúrgico, que rege, se a igreja quiser mudar, ela muda. Do próprio rito da missa, em alguns pontos, como já aconteceu, pode mudar. É uma lei positiva. Mas em relação ao matrimônio, é lei natural. A igreja não muda. Estou falando isso por quê? Porque sempre tem aquele burburinho. Mas a igreja tem que atualizar isso. Mas a igreja tem que mudar aquilo. Não, mas agora o Papa vai fazer. Não percam tempo alimentando este pensamento ou dando razão para quem conversa sobre isso. Porque a igreja não vai mudar. Ela simplesmente não tem poder para mudar aquilo que é de lei natural. E essa questão da indissolubilidade matrimonial é lei natural. Então, a igreja não vai mudar isso. É preciso que tenhamos clareza acerca disso. A igreja, como eu disse, tem o poder para guardar esta lei, para fazer que ela aconteça. Tá bem? Então, é importante compreendermos isso. E nesse sentido, abro um parêntese para também aproveitar aqui e explicar, porque muitas vezes as pessoas falam assim: mas como é que eu faço, para anular o meu casamento? Não, a igreja não anula casamento. O que acontece? O casamento, o sacramento, para acontecer, ele precisa respeitar certas propriedades. O desejo que o homem e a mulher têm de se unir livremente, que eles estejam dispostos a ser fiéis um ao outro para toda a vida, que eles queiram acolher os filhos que Deus os concedeu, entre outras características e propriedades que são próprias do matrimônio. Citei algumas básicas aqui. Que seja feito o rito canônico, ou seja, a celebração do sacramento, quando se trata de ao menos uma das partes católicas, e assim por diante. Então, quando um casal, depois que há uma separação física, procura a igreja para compreender se eles podem construir uma nova união ou não, o que o pessoal chama de nulidade matrimonial, o que a igreja faz? Ela vai investigar todo o processo a partir de testemunho de namoro, noivado, a partir de documentos e testemunho de casamento e de como se deu a separação, para ver se faltou alguma propriedade essencial. Porque se faltou uma propriedade essencial, o casamento foi nulo, ele não aconteceu. Mas a gente viveu 10 anos juntos, mas viveram sem estar realmente casados. Porque se faltou algo que é próprio do matrimônio, aquele matrimônio não aconteceu. Por exemplo, se faltou a fidelidade, em que sentido, não é? Se houve uma traição depois do casamento, mas se uma das partes, antes do casamento, durante o casamento e logo depois, já tinha uma outra pessoa, já convivia maritalmente com uma outra pessoa. Isso dá nulidade. Por quê? Porque a pessoa não tinha o propósito claro de viver a fidelidade. Uma coisa é uma queda lá no meio, outra coisa é a pessoa estar constantemente no pecado, ou a pessoa não quer ter filhos, diz lá para o padre na hora da entrevista e no rito que quer, mas depois, olha, eu sempre te disse desde antes que eu não queria ter filho. Então, uma propriedade própria do casamento.
Então, só para a gente entender, a igreja vai lá, investiga e reconhece, olha, houve uma falha aqui, então esse casamento não aconteceu. Agora, se todas as propriedades aconteceram, o casamento aconteceu, a igreja não anula nada, para a gente entender isso. E essa explicação é para mostrar, a igreja não tem poder para mudar, ela só observa se tudo aquilo que é necessário para o casamento aconteceu, para dizer que esse casamento aconteceu, ele é válido, não tem o que fazer, pronto, acabou, porque o casamento é indissolúvel. Então, creio que esses dois pontos práticos, bem ancorados, nos ajudam a compreender a seriedade deste sacramento. E a partir de agora, vamos meditar também um pouco de como vocês que são chamados a este sacramento podem e devem fazê-lo para viver bem. E eu diria que o ponto de partida, o começo é compreender que o matrimônio é uma vocação. Eu penso que na maioria das vezes as pessoas não se dão conta disso. O matrimônio é uma vocação. O que é vocação? Vocação é um chamado. Deus te chama a ir até Ele por aquele caminho. Isso é uma vocação, vocare, ser chamado. E se é uma vocação, primeiro você precisa compreender se você tem essa vocação, e para compreender se você tem essa vocação, primeiro, você tem as características que são necessárias para viver essa vocação? Você está disposto a abraçar tudo aquilo que é necessário para viver bem essa vocação? Alguém pode se protestar, mas padre, não está na lei natural, então todo homem e toda mulher, na verdade, tem vocação para o matrimônio. Bom, não é bem assim. O próprio Evangelho diz que há homens, não homens do sexo masculino, mas homens no sentido de gênero humano, que são incapazes do casamento, há aqueles que foram feitos incapazes pelos outros e há aqueles que se fizeram incapazes, por exemplo, os celibatários. Mas se há incapazes, há quem, e aí nós precisamos recordar que nós temos uma coisinha chamada concupiscência, mancha do pecado original, que é justamente o que muitas vezes torna alguém incapaz de estar apto a esta vocação. Então é preciso entender que, todo mundo casa, então eu também caso. Eu tenho vocação para isso? Eu estou disposto a abraçar o que Jesus me pede para viver esta realidade? Eu sei que talvez alguém vai dizer, padre, eu me perguntar agora não dá mais, né? Já estou há 10, 15, 20, 30, 40 anos casado. Bom, para voltar atrás de fato não dá, você já está casado. Mas para você viver melhor daqui para frente dá. E aos jovens que namoram, que estão noivos, vocês estão em tempo. Os que não namoram, mas sentem que essa é a sua vocação, é importante se perguntar, é importante olhar por este caminho desde agora. O matrimônio é uma vocação. Dentre os 7 sacramentos, temos os 3 da iniciação cristã, 2 que são de cura e 2 que são de serviço. Quais são os de serviço? Matrimônio e ordem. Por que eles são chamados de sacramento de serviço? Porque é um sacramento pelo qual eu presto um serviço a Deus e ao outro. A ordem, acho que é óbvio, né? O padre, pelo serviço que presta à comunidade onde ele está, pelos sacramentos e tudo mais. E o matrimônio, porque o marido presta em primeiro lugar o serviço à esposa ao marido e ambos juntos aos filhos. Que serviço é esse? O serviço de ajudar ele, ela e os filhos a irem para o céu. Em sentido básico e simples, é isso. Deus te concede um companheiro, uma companheira, para vocês juntos, de mãos dadas, fazerem o caminho para Deus e levarem juntos os filhos de vocês. Então, é por aí que começa a pergunta acerca de se eu tenho vocação ao matrimônio. Porque muitas pessoas pensam no matrimônio através de um viés egoísta. Eu vou casar
porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter as minhas realizações, as minhas satisfações. E me permitam lhes dizer, se alguém pensa assim, está pensando errado. No sentido de sacramento do matrimônio cristão, está pensando errado. Se o teu pensamento é um pensamento pagão, aí já não me toca mais. Mas naquilo que se diz respeito ao sacramento do matrimônio, está errado. Justamente por isso que eu acabei de colocar. Porque o sacramento do matrimônio é para ser um serviço. Então a tua preocupação primeira não é a tua realização pessoal, mas é o bem e a salvação daquele ou daquela que Deus te confiou. Eu costumo inclusive dizer, quando assisto a casamentos, que a primeira pergunta que Jesus irá fazer no juízo particular é: o que é que você fez pela salvação do teu esposo ou da tua esposa? É uma das primeiras perguntas. O que foi essa primeira missão que nosso Senhor deu para você? O que é que você fez para acolher os filhos que eu quis te dar e o empenho que você colocou para educá-los na fé da igreja, na fé que eu deixei? Então começa por aí. Começa se compreendendo que você deve se colocar e entender que o matrimônio é uma instância, uma realidade onde Deus te confia uma missão. Então olha para o teu marido, olha para a tua esposa, olha para os teus filhos, compreendendo que eles são a missão desta vocação que o Senhor te chamou a viver. E que, portanto, você deve se empenhar, você deve buscar com todas as forças possíveis ajudá-lo a caminhar no caminho do Senhor. Ah, padre, mas o meu marido e a minha esposa não querem nem saber disso. Mas ao menos pela oração, ao menos pelo bom exemplo, pela tua virtude de vida. E aqui, inclusive, como eu disse, quem está casado, né? Tem que fazer nesse sentido. Mas quem ainda não está ainda, me permitam, né, embora se diga que o conselho, se fosse o bom de vender, não dava, mas me permitam lhes ajudar numa reflexão. Jovens, procurem alguém que queira as mesmas coisas que você. Em primeiro lugar, na fé. Queira para tua esposa, para teu esposo, alguém que ame mais a Deus do que você. E que queira trilhar o caminho da fé tanto quanto você. Porque se caminhando junto já é difícil, indo um para cada lado, a coisa complica mais. Não estou dizendo que é impossível. Às vezes também Deus permite essa santificação para você. Mas antes de, e aqui nós vamos entrando em umas questões práticas do matrimônio. Eu sei que geralmente, como é que começa o namoro? A paixão, né? Há o encanto, a beleza, o jeito de ser da pessoa, agradável. Eu sei que tudo isso faz parte, mas a paixão é uma parte. O que determina o matrimônio é o amor. E o amor, como eu já lhes disse algumas vezes, é uma decisão. Então é preciso que você decida amar essa pessoa. Então você tem sim a escolha. Você não precisa se deixar governar simplesmente pelo sentimento, simplesmente pela paixão, mas se governe pela razão, se governe pelo amor, de tal modo que você, voltando, né, eu estava falando aos jovens, aqueles que ainda não começaram essa empreitada, de que você tenha como parâmetro primeiro, principal, escolher alguém, como eu lhes disse, que ame mais a Deus do que você, que queira mais a Deus do que você. Este será um homem ou uma mulher certa para você constituir família. Você terá, inclusive, a segurança de ter alguém que vai pegar na tua mão para te levar para Deus e não para te afastar de Deus. O segundo ponto é: procure conhecer o matrimônio. Muitas pessoas vão nessa coisa de todo mundo casa, vou casar também, e não se preocupam em conhecer aquilo que é próprio do matrimônio. Vocês já pararam para observar? Eu acabei de dizer para vocês que 2 são sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio. Vocês sabem quanto tempo
um jovem precisa passar de formação para ser padre? Por ordem do Vaticano é pelo menos 7 anos. Na nossa arquidiocese atualmente são 9. O padre da avó, a coisa era tão complicada que eu fiquei 13 anos no seminário. Eu entrei no seminário menor, então foram 13 anos. A pergunta é, por que para um casal receber o sacramento, muitas vezes o máximo que se faz é um curso de um final de semana, e que às vezes fazem de cada porta ainda reclamando? E vamos ser sinceros, vamos bater no peito, né, e reconhecer que isso a igreja tem procurado viver. Não é o suficiente. A igreja precisa melhorar isso, sim. O Papa, inclusive, Francisco, tem falado sobre isso. Ele, inclusive, tem proposto um chamado caminho catecumenal para o matrimônio, que seria a mesma ideia do catecumenato do batismo, Eucaristia e Crisma, um ciclo de formação sobre o matrimônio. Porque é preciso, de fato, que os casais compreendam onde eles estão entrando, o que eles são chamados a viver, porque muitos casais, inclusive, acabam entrando em crise matrimonial, em crise no casamento, acabam desencadeando numa separação, porque não conhecem profundamente aquilo que eles são chamados a viver. Porque do mesmo modo que o sacramento da ordem está cheio de doutrina e disciplina, o sacramento do matrimônio também está cheio de doutrina e disciplina, que são para o bem do casal, para ajudar eles a viver bem aqui. Mas a imensa maioria dos casais desconhece a doutrina e a disciplina que rege o sacramento que eles estão vivendo. Eu vou fazer o teste agora, não precisa levantar a mão para não passar vergonha, mas eu acredito que só pela cara que vocês vão fazer, eu vou descobrir se boa parte sabe ou não. Quem aqui já ouviu falar da doutrina matrimonial do débito conjugal? Se vocês pudessem ver daqui para cima a cara de vocês. Pois é uma doutrina que faz parte da realidade matrimonial e que a imensa maioria dos casais desconhece. O que é débito conjugal? O dever que o casal tem um para o outro de manter com certa constância as relações íntimas. Existe uma regra em relação a isso. Por quê? Porque uma das propriedades do casamento é a unidade do casal, é o bem dos cônjuges. E isso perpassa pela questão das relações íntimas. Portanto, uma das partes ficar propositalmente, é diferente de enfermidade ou de outros problemas que de fato, num dado momento, impeçam. Mas uma das partes propositalmente, de maneira deliberada, dificultar a relação íntima, está indo contra o próprio sacramento. Inclusive, porque isso leva o outro a ser tentado contra a castidade. Isso, por exemplo, pode levar a algum tipo de adultério. Não estou dizendo que o outro está certo em buscar adultério, não está errado. Mas a outra parte que não coopera nesse sentido está facilitando também. E eu quis tocar nesse assunto, eu sei que ele é polêmico, porque muitas vezes a queixa que a gente ouve na direção da confissão é essa. E a gente descobre que tem casamentos que são crise por causa disso. É o principal? A gente sabe que a relação íntima não é o principal. Existem outras coisas que são principais, mas ela faz parte, tanto que é uma propriedade do casamento. E aqui eu poderia enumerar tantos outros pontos. Então nós vemos como, de fato, o conhecimento acerca do matrimônio também vai iluminar, também vai abrir os olhos, também vai ajudar a viver da melhor maneira possível aquilo que é o próprio casamento. Claro, aqui entram outros elementos, a disposição ao diálogo, a conversa, o perdão mútuo e
quando eu falo de perdão, é o perdão nas pequenas coisas, no dia a dia, aquilo que eu sempre insisto, pelo amor de Deus, casal, não vá dormir sem pedir perdão se naquele dia houve alguma coisa que não foi a contento na relação. Não, é aquilo que diz São Pedro, né? Não permitais que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento. Não termine um dia com ressentimento. Procurem colocar as coisas no devido lugar. Conversem, dialoguem, estejam abertos a entender o outro. Um cede de um momento, outro cede de outro. Tantos elementos que a gente poderia aqui mencionar e que são importantes. E aí a gente volta àquela pergunta: você está disposto a viver tudo isso? Aí você tem vocação. E eu entro no último elemento, rapidamente, que também faz parte do casamento. Alguém poderia dizer, mas isso nem é tão essencial. Porque também é parte das propriedades do matrimônio e que hoje as famílias têm deixado um pouco de lado e que talvez estejam também cooperando, com toda certeza, para a não vivência profunda desse sacramento. A abertura à vida, a abertura aos filhos. Essa pergunta é feita na entrevista, essa pergunta é feita no dia do casamento. E para vocês terem ideia da gravidade, se em uma das duas ocasiões, uma das partes disser que não quer filho, o casamento para ali, não acontece. Porque propriedade essencial do casamento, indissolubilidade, aquilo que eu acabei de falar, a unidade do casal, geração e educação da prole. Os 3 pontos essenciais. Então, se entra para esse caminho matrimonial com o coração fechado para receber, e aqui você bem claro, os filhos que Deus te concedeu. Não é só os que você quer, os que Deus te concedeu. Você vai estar fechando, se você não entra com esse coração, você vai estar de alguma maneira fechando as portas para que a graça de Deus também entre profundamente na tua vida matrimonial. E hoje em dia, é claro, me permitam lhes dizer, a gente sabe que existem situações específicas, que justificam algumas escolhas e atitudes. Eu não vou colocar todo mundo num balaio de gato e pronto. Mas entendam aquilo que o padre está falando, quando a questão é deliberada, é escolhida assim. Porque hoje em dia as pessoas tendem muito a privilegiar outras coisas em detrimento a ter os filhos. Não, padre, mas é muito difícil, é muito caro, é muito isso, é muito aquilo. A pergunta é, será que é mesmo? Olhem para a geração dos avós de vocês, dos nossos avós. Eu, por lado de pai, tive 11 tios. Por lado de mãe foram 3, mas meu avô faleceu com 36 anos, Minha avó tinha 24. Se não, eu acho que também estava na margem dos 15 e 20. Do jeito que depois estava indo. Mas, quando eu tinha que ir no médico, era em cima de um carro de boi. Estou dando só um exemplo. O máximo de comunicação que tinha era a rádio. E quem tinha? Então, será que as dificuldades na época para gerar e ter um filho eram piores do que hoje? Hoje, qualquer coisa, você não tem carro, você consegue ir rapidinho e pronto, está no hospital. Entre outras questões. Além da questão daquilo que é prioridade. E me permito lhe dizer, não, mas não dá, é muito difícil, muito caro, muito isso, muito aquilo. Bom, se a tua prioridade é um carro do ano, uma casa que seja uma mansão, viajar todos os anos para um lugar diferente, curtir a vida com outras coisas, aí de fato vai ser difícil ter filhos mesmo. Mas se a tua prioridade é a vontade de Deus, não precisa ter o carro do ano, não precisa ter a melhor casa do mundo, não precisa dar para os filhos os melhores brinquedos, não precisa preocupar que você vai ter que dar para ele a melhor faculdade. Você vai dar para ele o básico: uma boa educação, a fé, alimento, roupa,
e a condição de poder estudar. Então, se ele quiser. É o básico. Ninguém morre se não tiver nem disso. Agora, a pergunta para exame de consciência final que eu faço é: o que lhes parece realmente a felicidade? Encerrar a sua vida, vovô, vovó, sentado na sua cadeirinha de balanço, rodeado de filhos e netos, fazendo bagunça na sala da tua casa, no pátio da tua casa, ou sentado confortavelmente na casa confortável que você lutou tanto para construir, tendo na garagem o carro do ano, todas as viagens que você fez, mas provavelmente sozinho ou com quase ninguém rodeando você. Isso é uma questão humana. Eu nem estou tocando numa questão sobrenatural, é uma questão humana. Para a gente refletir quais são as escolhas que nós temos de viver. E observarmos que aquilo que Deus nos pede é e será sempre o melhor caminho. Deus nos conhece a nós mais do que nós outros. E se Ele nos pede esse caminho, é porque Ele sabe, Ele compreende que a verdadeira felicidade está neste caminho. Então, que o Senhor abençoe hoje todas as nossas famílias. Abençoe todos vocês, casais, pai, mãe, esposo, esposa, filhos, aos jovens noivos, aos jovens namorados, aos jovens que ainda estão solteiros, mas se sentem chamados a esta vocação. Que Deus abençoe, derrame a sua graça sobre vocês, que todos possam, dentro dos seus limites, das suas possibilidades, acolher em sua vida aquilo que é a vontade de Deus, para que vocês possam, na vida, aqui, vivendo este caminho, essa vocação, experimentar um pouquinho do que o Senhor quer nos dar com a vida eterna.